Você ainda vive dentro da sua estrutura de escritório? Revisões inesgotáveis com o seu cliente? Solicitações de revisões sem fim? Esse ainda é um problema? Então vem comigo depois da vinheta que eu vou te mostrar algumas dicas e soluções para você minimizar as revisões e alterações durante o andamento do projeto. O primeiro passo e muito estratégico é o escopo. Quando a gente pensa em número de revisões ou alterações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar qual é o escopo do projeto. Do momento em que a gente determinou qual é o escopo e as etapas, o primeiro passo está vencido. Como descrever de forma estratégica esse escopo? Então, primeiro a gente precisa entender qual é o tipo do projeto. É um projeto de arquitetura? É um projeto de interiores? É um projeto de uma reforma? Entendido o tipo de projeto, quais são as fases? Tem a fase de anteprojeto, de conceito, de pré-executivo, de executivo, de acompanhamento de obra? Quais as fases que estão inclusas nesse tipo de projeto? Dentro de cada fase, dentro da etapa de anteprojeto ou conceito, quais são os entregáveis? Do momento em que a gente mapeia todo esse escopo, você tem uma visão muito mais estratégica do tamanho do seu projeto e de todas as etapas e entregáveis que você vai ter dentro desse projeto. Tudo que precisa ser gerenciado precisa ser muito bem visto. Então, fase 1 vencida, você fez uma descrição estratégica do seu escopo. Uma vez vencida a parte do escopo, ainda não acabamos. Temos que passar esse escopo para um bom contrato, o qual o cliente assinará. Dentro do contrato precisa estar bem especificado quantas revisões o cliente tem direito para cada etapa que você desenhou estrategicamente no seu escopo. E quais entregáveis serão revisados. Isso deixa muito claro para o cliente o que ele vai receber e quantas vezes ele pode revisar cada material. Isso é fundamental para um bom andamento e realmente é a primeira ferramenta que vai minimizar. Obviamente que se estiver no contrato e você não fazer valer, de nada vai adiantar, mas com certeza ela é uma ferramenta essencial, porque uma vez que o cliente leu e assinou, você com certeza firmou ali com ele um acordo. E esse acordo delimita exatamente até onde ele pode ir com as revisões e até onde você vai entregar o seu trabalho. Passo 2 é o briefing. Um briefing muito bem feito, ele otimiza todo o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo. Um briefing bem feito, ele está baseado num processo de investigação do perfil do cliente e de um programa racional bem feito. O que significa isso? É importante ter um relatório de todos os pontos de checagem que são necessários para o desenvolvimento do projeto. Eu chamo esse briefing de briefing racional, briefing de programa. Quantos dormitórios, quais são as necessidades desse cliente, necessidades funcionais. E um outro briefing eu chamo de briefing sensorial, que é um briefing que você vai tomar nota da história desse casal. São informações que circundam a vida dessa família, desse casal, desse jovem ou dessa jovem, mas que são muito importantes para o desenvolvimento do projeto. É uma leitura do perfil que também tem uma interferência grande na função do projeto. Um perfil mais prático provavelmente vai solicitar ou vai te fazer uma leitura de que uma marcenaria vai ter que ser muito mais com um aspecto funcional, de organização, um interior muito mais pensado, ele gosta muito mais de otimizar. Muitas vezes isso não vem num briefing explícito de programa. Já um perfil um pouco mais voltado para o design, para uma casa um pouco mais com cara de design e um pouco com um aspecto menos prático, vai querer uma casa um pouco mais com um desenho diferente, e aí ele não vai estar tão preocupado de repente com aspectos que aquele perfil prático tem na organização do dia a dia. Então é muito importante a gente ler essas entrelinhas, e isso se dá através desse briefing sensorial, entendendo a história de cada um, até mesmo as necessidades de cada um, a rotina, o dia a dia. Eu gosto de ter a minha rouparia perto, dentro do meu quarto ou no corredor. São coisas que parecem bobas, mas no momento em que a gente muda
muda a rotina de uma pessoa, a gente causa um estresse enorme no dia a dia dela. Lembrando que quando uma pessoa muda de casa é um grande prazer, mas é uma grande adaptação. Então a gente tem que tomar alguns cuidados e esse briefing sensorial é muito importante. Uma dica bem legal. Muitas vezes no briefing sensorial eu faço algumas perguntas que são algumas brincadeiras até, que é: o que você hoje odeia na sua casa, o que você não repetiria, uma coisa hoje que te irrita muito no seu dia a dia, coisas que você não gosta na sua rotina, que hoje não são nada funcionais. Ou seja, às vezes a forma negativa de ver vai trazer respostas que vão te ajudar a entender hoje aonde estão os problemas que ele não gostaria de viver na nova casa dele. Uma outra coisa muito legal que eu gosto de fazer na fase do briefing e que pouquíssimas pessoas exploram é a visita da localidade. Eu gosto muito de fazer a visita a campo sem o cliente, como motorista, dirigindo meu carro e fazendo alguns vídeos, né, dos pontos focais, às vezes da casa, ou às vezes da rua da casa, ou quando é um apartamento, qual é a área de chegada. Eu gosto de fazer eu gosto de andar no entorno, eu gosto de fazer vídeos, eu gosto de entrar no apartamento, eu gosto de fazer vídeos no apartamento, ficar em alguns pontos, fazer fotos da sacada, quais são as vistas mais gostosas do apartamento. Isso me ajuda a lealtar, isso me ajuda a tirar o melhor da casa. Eu quero que aquele indivíduo tenha aquelas sensações, alguém tenha pensado naquele espaço não só por uma planta baixa, mas alguém que entrou e viu aquele andar naquela posição de andar. Ele comprou o quarto andar, o que aquele quarto andar tem de melhor para oferecer para ele? Se ele comprou uma casa com insolação noroeste, o que aquela insolação tem de melhor? Que vista? Como tratar o paisagismo? Fazer os vídeos, entender isso me ajuda a criar. Enquanto eu estou criando, eu vou lá, eu vejo os vídeos, eu estou dentro da casa, né? Então isso ajuda muito. Isso é muito gostoso porque depois, na hora que você apresenta o conceito, você está tão dentro do projeto, você já fez um briefing racional, você já leu o sensorial e você já imergiu ali naquela localidade. Então o seu ponto de assertividade vai ser muito maior. Isso com certeza é uma ferramenta essencial para você minimizar a questão das revisões no projeto. A assertividade vem bem focada em relação à emissão. O próximo passo é gerenciar todas as etapas que emitiremos após a reunião de briefing. Qual é o ponto importante? Garantir que todas as emissões de entregáveis serão aprovadas pelo cliente. Desta forma, garantimos que a próxima etapa só será emitida após a aprovação da anterior. Isso nos ajuda a gerenciar o número de revisões. A partir do momento que o cliente não aprovou uma etapa, você consegue trazer o cliente para uma discussão do que não foi aprovado, registrar uma ata e elaborar uma revisão, esgotando assim todas as dúvidas que o cliente tem sobre aquilo que ele gostaria de revisar. Um ponto importantíssimo: emita todas as suas entregas completas. Quanto mais incompletas e fatiadas forem as entregas, mais sujeitas a revisões sem limites você estará, porque o cliente tem direito a revisar cada emissão uma ou duas vezes. Se você fatia as entregas, você perde a mão da quantidade de revisões do projeto. Então, parte de você primeiro a organização das entregas completas e de uma única vez. E aí, te ajudei a prevenir ou diminuir o número de revisões no projeto? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Me conta também se tem algum outro tema que você quer ver aqui. Não esquece de assinar o canal, ativar os sininhos e me seguir nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.